Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário do GEDOP, o Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aqui da Unesp de Guaratinguetá. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Fernando Roig, do OAN, né? Fernando, eu acho que o Fernando dispensa apresentações, é um grande pesquisador da nossa área, né? E hoje ele vai, aliás, agradeço já desde já, Fernando, sua disposição por ter aceito o convite. E ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a população de pequenos NEOs, né? E no mecanismo ali de maré, né? Ruptura por maré. Por favor, Fernando, obrigada. Ok, obrigado, Rosana. Bom, primeiro queria agradecer o convite para ministrar o seminário e o que eu vou apresentar hoje são resultados bem preliminares, tá? De um trabalho que a gente está desenvolvendo com o David Nesborny, que visa basicamente tentar explicar si a populación observada de pequeños neos podría ser explicada por fenómenos de quebra por fuerzas de maré durante no decorrer de encontros próximos con os planetas. Então, para colocar o problema em contexto, né, a gente tem que começar falando primeiro sobre o NEOMOD. Né? O NEOMOD é um modelo que fue desenvolvido por David y por otros colaboradores, que pretende o visa básicamente reconstruir a distribución intrínseca dos neos en términos de los parámetros orbitales y la magnitud absoluta, semi-eixos, inclinación y H. Né? E o que NeoMod faz ele combina um modelo dinâmico que simula a evolução de asteroides do cinturão principal que chegam até a região dos neos y combina eso con un modelo de viés observacional que tenta reproducir a población observada de neos. ¿Eh? Y ese modelo de viés observacional está basado en las observaciones do Catalina Sky Survey, que hoy es un survey que ya está en operación a más de 10 años y que tem detectado más de 11.000 NEAs, según los surveys de NEAs más completos que existe actualmente. ¿No? Otro sería o PanStars. Então, como é que o NeoMod trabalha? Bom, a base do NeoMod está exprimida en esa ecuación que a gente tem aí em cima. Né? Vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas que está aqui. Então, aqui nesse canto aqui, o que a gente tem é a distribuição observada pelo Catalina Sky Survey, né, de NEOs em termos de semi-eixos de inclinação e H. Né? E desse lado daqui, o que a gente tem é o modelo, né, que o modelo que tenta reproducir a população real de NEAs, e ele é constituído de diferentes partes. Né? A primeira parte que aparece aqui é esse termo que é uma probabilidade condicional H, mas é basicamente o termo que expressa qual é a contribuição dinâmica, né, do cinturão de asteroides para a população de neos. Ou seja, ele diz basicamente qual é a probabilidade de encontrar um certo neo com magnitude H com dados valores de A e I. Né? Agora, no cinturão de asteroides, a gente tem diferentes fontes que a gente sabe que contribuem com os neos. Né? Então, a gente vai ter uma dessas densidades de probabilidades para cada uma dessas fontes. Né? E a gente sabe que essas fontes não vão contribuir todas da mesma forma para a população dos neos. Algumas, por exemplo, a ressonância Ni6 contribui mais, outras, como a ressonância 2.1, contribuem menos. Então, cada uma dessas fontes vai vir multiplicada por um peso, que a princípio, né, é um peso que depende do tamanho do objeto, depende da magnitude absoluta, e todas essas fontes com esses pesos, cada uma com seu peso respectivo, vão se combinar, né, para formar o modelo dinâmico, né, que vai constituir uma probabilidade condicional, né, a H.
quando essa probabilidade condicional é multiplicada pela distribuição de tamanhos intrínseca do sistema, o que a gente tem é basicamente a distribuição da população real dos NEOs. Então, uma vez que a gente tem a população, essa distribuição da população real dos NEOs, né, o que a gente faz é multiplicar isso por esta função daqui, que é basicamente a que determina qual é o viés observacional do levantamento, do Catalan Sky Survey. Né? Esse termo aqui é basicamente uma máscara que vai, digamos, tem um valor entre 0 e 1, ela vai dizer qual é a probabilidade de você detectar, do Catalan Sky Survey, detectar um objeto com esses valores de A, E e H. Né? Então, básicamente, aquí en esta fórmula es importante llevar en consideración que a gente está siempre trabajando con probabilidades. Entonces, esos termos de aquí, ellos tienen que estar normalizados de esta forma, para hacer una probabilidad condicional acá. A distribución de tamaños también está normalizada y a distribución de las observaciones también es una probabilidad, tiene forma de una probabilidad. Y obviamente los pesos, ¿no? Para el fato de ser pesos, eles têm que ter, somar 1. Né? Então, como é que o NeoMod trabalha? Bom, a ideia, basicamente, adiantando um pouco, a ideia é que esse termo daqui é um termo que eu consigo determinar a partir de simulações numéricas. Esse termo daqui é um termo que eu conheço, porque eu conheço as observações do levantamento. Y ese aquí, a máscara de Bayes, es un termo que yo de alguna forma consigo determinar a partir de las propiedades del levantamiento. Entonces, conociendo esos tres termos, ¿no? Lo que a gente faz es hacer un ajuste, ¿no? Para tentar determinar los pesos de cada fonte y la distribución intrínseca de tamaños. Então, basicamente, o que o NeoMod faz, ele considera 11 fontes diferentes no cinturão de asteroides, basicamente a ressonância N6, várias ressonâncias de movimentos médios e 3 grupos de objetos, cinturão interno, né, o grupo de Hungaria e o grupo de Phocaea. Coloca 100.000 partículas em cada uma dessas fontes, né, e integra elas numericamente por 100 milhões de anos e registra quando cada uma dessas partículas entra na região dos NEAs. Né? Se as partículas atingem uma distância periódica mínima dada por um valor que depende a princípio do tamanho, as partículas são descartadas, e isso se deve a que se a gente assume que se um NEO chega muito próximo do Sol, ele vai se desmanchar, né, por causa da força de maré do Sol, e ele vai desaparecer. Né? O modelo asume que los pesos correspondientes a cada fonte van a variar linealmente con H y asume que a distribución de tamaños intrínseca puede ser fitada por una serie de splines. Entonces, básicamente, lo que el modelo va a hacer es fitar los parámetros, ajustar los parámetros de esos splines y ajustar los coeficientes de los pesos y de esse que é estrela H daqui. Para isso, a gente precisa, como eu falei, conhecer qual é a máscara de Bayes, que ela não é simples de determinar. Tá? Eventualmente, no final do seminário, posso falar um pouco mais sobre isso. Mas essa é basicamente a ideia de como o NeoMod funciona. Então, analizando, por ejemplo, cuáles son algunas de las componentes del NeoMod que a gente usa para él. Esse aqui, por exemplo, é um mapa que mostra a densidade e probabilidade da contribuição pela ressonância N6. Ou seja, todas as partículas que a gente coloca na ressonância N6, né, quando elas entram na região dos NEOs, se você segue o caminho delas e analisa aonde elas se distribuem, essa é a distribuição que eles seguem no plano semi-eixo de excentricidade e semi-eixo de inclinação. A gente, por exemplo, pode ver qual é a contribuição da ressonância 3.1, né? Aqui é a mesma. Vocês veem que, no caso, aqui a contribuição da ressonância 3.1 está justamente bem concentrada ao redor de 2,5 unidades astronômicas. Né? E, bom, e a ideia é que a gente vai ter um mapa
desses para cada uma das fontes, e o que a gente vai fazer em algum momento é combinar todos esses mapas. Com relação à máscara, né, de baias, né, a máscara de baias do Catalina Sky Survey tem mais ou menos essa forma, né? Aqui, em particular, eu separei a máscara por intervalo de magnitude, e essa seria a máscara para o bias de detecção para objetos menores que 25, acá 25, né? Y esa sería para objetos con H mayor que 25. Entonces, ese es básicamente o bias de detección para los objetos grandes y ese o bias de detección para los objetos pequeños. Y una cosa que es importante notar aquí es que para objetos muy pequeños, ¿no?, o Catalina Sky Survey tende a detectar con mucha facilidad los objetos que se localizan a lo largo de la línea, esta línea aquí, que es la línea de apoyo terrestre, do apogeu 4. Então, essa seria a máscara de baias que a gente aplica ao modelo. E quando a gente combina todas as fontes, né, sem aplicar ainda a máscara de baias, né, o que a gente obtém é mais ou menos uma distribuição de densidade de probabilidade desse tipo daqui, né? Nesse mapa, a gente depois verifica en función de dos pesos que son ajustados que las principales contribuciones son de fato da resonancia Ni6, que es la que preenche esa región de aquí, ¿no?, y da resonancia 3.1, que es la que preenche esa región de aquí, ¿no? Son las dos principales fuentes que contribuyen, pero aquí ya tem embutida también la contribución de las otras fuentes. Y cuando a gente pega eso de aquí y aplica a máscara de Bayer, que es básicamente multiplicar ese mapa por ese mapa de aquí, ¿no?, o que a gente obtém é a contribuição total, agora sim, viesada pelas observações. E é basicamente esse mapa daqui o que a gente precisa comparar com isso daqui, que são as observações do Catalina Sky Survey. Quando a gente faz essa comparação, já começa a ver que as coisas não batem muito bem, né? As coisas não estão tão certinhas quanto a gente gostaria, né? E vocês veem, por exemplo, que a densidade, né, do modelo é muito mais alta nessa região e é baixa aqui, mas a densidade de objetos observados é, né, praticamente a mesma em todo o intervalo ao longo de toda a linha do pericentro terrestre, do pericentro quântico. E de fato, né, se a gente faz a análise das densidades de probabilidades para cada parâmetro, a gente observa isso daqui, né? Basicamente, aqui a gente tem a distribuição de semi-eixo, excentricidade, inclinação e magnitude absoluta. E aqui a gente separou, né, as distribuições para os objetos grandes das distribuições para os objetos pequenos. Por quê? Porque a gente vê que a distribuição para os objetos grandes, né, para os objetos grandes o modelo parece funcionar bastante bem. Aqui a linha pontilhada são as observações do Catalina Sky Survey e a linha contínua é o NeoMODGE, a previsão do NeoMODGE, né? Aqui na excentricidade ele não fica muito bem, mas daqui a pouco vamos ver por que isso acontece. Mas quando a gente vê, observa os objetos pequenos, né, com magnitude maior que 25, a gente vê que o fit não é, já não é tão bom assim. Tem um claro excesso de objetos observados pequenos que o NeoMODGE não consegue reproduzir, né? E essa falha na reprodução da distribuição de excentricidade se resolve quando você leva em consideração, é que aqui está muito pequenininho, não dá para ver, mas quando você leva em consideração a eliminação de NEOs que passam muito próximo do Sol, né? Nesse caso daqui, a gente não está considerando a eliminação de objetos que atingem distância perihélica muito pequena. Aqui sim a gente descarta os objetos que chegam muito próximo do Sol, e então isso melhora bastante o fit da excentricidade para os objetos grandes. Porém, para os objetos pequenos, a gente ainda continua tendo um excesso de objetos pequenos observados que
o Neomod não conseguir reproduzir. E quando a gente olha, né, quando a gente olha para esta distribuição daqui, dos objetos pequenos, né, no espaço bidimensional, né, o que a gente observa é basicamente isto daqui. Né? Aqui, basicamente, nesta região, temos um excesso de objetos observados, né? Isso aqui é o cálculo de observado menos calculado, né? Y aquí tenemos una deficiencia de objetos observados. En esa región, Neomod prevé más objetos do que o Catalan Sky Survey observa, né, para objetos pequenos. Agora, o que é curioso é que esse excesso, né, de objetos que son observados y que Neomod no consigue reproducir, están bastante alineados ao longo da línea de distancia periódica igual a 1. Né? Então, o que a gente propõe é que Neomod, de fato, subestima a população de pequenos NEOs em órbitas que têm periélio aproximadamente uma unidade astronômica. E o que acontece é que isso acontece porque os pequenos NEOs estariam dominados por fragmentos de corpos maiores que se fragmentaram por forças de maré durante encontros próximos com a Terra. Então, a proposta foi incluir no Neomod um modelo de quebra por maré que tente reproduzir esse excesso de pequenos NEOs observados que o Neomod hoje não consegue reproduzir. Né? E para fazer isso, né, o que foi feito foi fazer uma nova simulação, né, da dinâmica das diferentes fontes no cinturão principal para a região dos NEOs, mas desta vez registrando todos os encontros próximos das partículas com os planetas terrestres durante a evolução, né? E levando em consideração esses encontros próximos, de alguma forma a gente vai gerar fragmentos, né, no decorrer desses encontros próximos, e a gente vai assumir, e essa aqui é uma suposição bastante forte, é que e a gente assume isso porque a gente não tem outra forma de fazer isso, né? O que a gente assume é que os fragmentos que são gerados durante uma quebra, eles vão seguir exatamente a mesma órbita que seguiria o corpo parental. Bom, então, qual é o modelo de quebra tidal que a gente assume? Basicamente, a gente se baseou em simulações de SPH, particularmente um artigo de San e Michel de 2020, né? E o modelo de quebra está basicamente mostrado em estes painéis daqui. Basicamente, aqui no eixo horizontal, o que a gente tem é a distância pericêntrica ao planeta, ou isso seria periplaneta, né? Em raios planetários, né? E o que a gente tem no eixo vertical é a velocidade no infinito, né? Vinculada ao encontro, né? Sendo que a velocidade no infinito, só para lembrar, ele é calculada em função da velocidade do encontro entre a partícula e o planeta, menos a velocidade de escape do planeta. Né? Então, esse modelo, basicamente, o que fornece é a fração de massa do maior fragmento que se forma como consequência da queda. A escala de Corr, na vertical aqui, ela mostra a fração de massa do maior fragmento. Então, se o objeto, né, passa, por exemplo, neste caso, né, se o objeto tem um encontro próximo com uma distância pericêntrica ao planeta, né, próxima ao raio planetário e com uma velocidade muito baixa, né, ele basicamente vai se desmanchar e o maior fragmento que vai sobreviver vai ser muito pequeno. Né. À medida que o encontro é mais distante e a velocidade é mais rápida, o corpo também vai ter possibilidade de se fragmentar, mas a fração a fração de massa do maior fragmento vai ser cada vez maior até que por encima desta linha aqui o corpo não se fragmenta mais. Né? Então, esse modelo ele está parametrizado basicamente por dois parâmetros que são esse valor de Q máximo
e esse valor de velocidade máxima, que são parâmetros livres do modelo, né? E que dependendo de como você fixa esses parâmetros, você pode ter modelos que tendem a ser mais propensos a quebrar objetos e modelos que tendem a ser menos propensos a quebrar objetos. Em particular, a gente testou um conjunto, esses dois modelos daqui, a gente chamou isso aqui de soft model, porque aí, nesse modelo é mais difícil você quebrar o objeto tem que ter um encontro muito próximo, com uma velocidade muito baixa, para ele sofrer uma quebra. E a gente chamou esse outro modelo daqui de hard model, né? Porque aqui é muito mais fácil você quebrar um objeto. Né? E, adicionalmente, uma vez que você consegue, a través deste modelo, determinar a massa, a fração de massa do maior fragmento, né? O que você faz? Você pega o resto do volume que sobrou do corpo parental, depois que você separa o maior fragmento, e então assume que esse volume vai gerar um conjunto de fragmentos, né? Que vão ser todos menores que o maior fragmento, isso é óbvio, né? Mas eles vão seguir uma distribuição cumulativa com uma certa inclinação, né? Até metro, e essa distribuição vai se estender até tamanhos de 1 metro. Né? Então, basicamente, seguindo essa distribuição cumulativa com uma inclinação fixa, né? A gente redistribui o que sobra do volume do corpo parental, né, em fragmentos menores. Né? E a gente vai com essa distribuição até 1 metro, mas a gente descarta todos os fragmentos gerados que sejam menores que 9 metros, basicamente porque não interessam para nosso estudo, porque 9 metros é o limite de detecção do Catalinhas High Surveillance. 9 metros é aproximadamente magnitude 28, né? As observações que a gente tem chegam até magnitude 28. Então, o que se forma de fragmentos, de debris, menor do que 9 metros, não interessa para a gente considera que descarta. Então, por exemplo, aqui a gente mostra um exemplo de aplicação desse modelo, né, para um corpo parental com um tamanho inicial de 162 metros, que tem um encontro próximo com a Terra, com uma distância pericêntrica de 1,28. Não, perdão, aqui não é AU, aqui é raio planetário. Perdão, está mal. Isso aqui não é unidade astronômica, é raio planetário, tá? Eu errei. E a velocidade do encontro é da ordem de 6,6 km por segundo. Né? E aí, dependendo do modelo que a gente usa, se a gente aplica o modelo soft ou o modelo hard, e dependendo da inclinação que a gente dá para a distribuição cumulativa, que esse é o terceiro parâmetro livre do modelo, né, a gente obtém diferentes tipos de distribuições. As que estão em preto aqui são aquelas que a gente obtém como modelo soft, as que estão em vermelho são as que a gente obtém como modelo hard, e obviamente a inclinação aqui está vinculada com o slope, né? Esta de aquí, que eu considerei como very soft, considera uma inclinação de 0,5, né? A outra, que é mais íngreme, está considerando uma inclinação de 2. Né? E a mesma coisa para o modelo hard. Né? Essa aqui é inclinação 0,5 e essa aqui é inclinação 2. Por isso que eu chamei essa aqui de very hard. Né? Que vai produzir muitos fragmentos se você usa essa lei de fragmentação aqui vermelha pontilhada. Só para comparar, né, esses daqui são exemplos de distribuições obtidas do trabalho de Maronich e colaboradores de 2023, onde eles o que utilizam é o PKD Graph, eles fazem simulações de N-corpos, né, de asteroides que têm encontros com a Terra, e então eles determinam, em função dos parâmetros do encontro, qual é a distribuição de tamanhos dos fragmentos que se geram. Né? E as diferentes curvas aqui são todas para Q igual a 1,2, ou seja, parecido com esse valor daqui, de Q igual a 1,28, né? E para diferentes velocidades. Né? Em particular, se vocês veem a linha, não sei que cor é essa, né? Mas basicamente essa linha daqui, né? E essa linha daqui
são as que estão com velocidade entre 6 e 7 quilômetros, que são mais ou menos da ordem da velocidade que nós temos. Então, o que a gente vê aqui? Que se a gente compara o nosso modelo com um modelo realista, né, a impressão que dá é que o modelo tende a ser, o modelo que a gente deveria utilizar deveria estar mais próximo do modelo soft do que do modelo hard, né? Porque a gente vê que aqui, em geral, para esse intervalo, né, dos parâmetros, né, as inclinações das distribuições são bastante planas, né, são bastante chatas. Então, apesar de que a gente fez testes, né, com o modelo hard, o que isso estaria dizendo é que o que faz mais sentido a princípio seria utilizar um modelo de tipo soft ou very soft, né? Inclusive é interessante que o número de fragmentos gerados é mais ou menos da mesma ordem, né? De Gauss e a ordem de Gauss. Bom, então, agora o que a gente fez? A gente pegou as simulações do NMOD, né? E aplicou, então, esse modelo de fragmentação tidal. E a primeira coisa que a gente quis ver era ver se realmente a gente estava gerando fragmentos, né? E, de fato, digamos, se a gente, isso que estou mostrando aqui é a distribuição somente dos fragmentos gerados, né? Considerando objetos grandes e considerando um soft break, né? Então, de fato, a gente vê que a gente gera um número grande de fragmentos, né? É interessante notar que os fragmentos que são gerados estão bastante concentrados nesta região do espaço, né? Vocês veem que, por exemplo, nessa região daqui, que seria a região que é alimentada pela ressonância 3.1, você tem poucos fragmentos gerados. Tem, mas não dá para ver, porque realmente o número de fragmentos que você gera aqui é muito grande, né? E se você vai para os objetos pequenos, a situação é mais ou menos parecida, né? Esses são os fragmentos gerados a partir da quebra de objetos pequenos, né? Considerando um soft break. De novo, eles tendem a estar bastante acumulados em esta região do espaço. Como vamos ver, isso, daqui a pouco isso vai ser uma coisa ruim, né? Bom, mas o que acontece se agora a gente compara as distribuições para cada parâmetro, né? Bom, o que a gente acontece é que a coisa fica muito feia, porque agora, né, quando a gente colocou, né, incluiu o modelo de quebra tidal, né, o que acontece é que a gente está produzindo demasiados fragmentos. A gente está produzindo tanto fragmento que agora nem sequer, né, para os objetos grandes a gente consegue um bom ajuste entre as observações e o modelo, né? Vocês veem que aqui o modelo, que não é a linha contínua, né, a traçada é a observação, o modelo aqui está sobreestimando de forma absurda, né, uma quantidade muito grande de fragmentos nesta região. E quando a gente observa os objetos pequenos, a coisa é ainda pior, né? Lembrem-se que o que a gente queria tentar reproduzir lá atrás era esse pico aqui, né? Esse pico aqui na distribuição observada, e a gente está reproduzindo qualquer coisa. Bom, a questão é que a gente está produzindo demasiado fragmentos, demasiado debris. O que a gente poderia fazer para resolver isso? Bom, tentar produzir menos debris, né? Uma forma de você produzir menos debris seria, por exemplo, considerar que os objetos que vão se fragmentar são somente os objetos grandes. Porque aqui, o que está acontecendo? Estão acontecendo duas coisas que contribuem a você gerar muito fragmento. A primeira é que digamos, como que a gente precisa calcular uma probabilidade condicional ao tamanho, né, para determinar isso daqui, você acaba sobrepondo os fragmentos que são gerados pelos objetos grandes, né, com os fragmentos que são gerados pelos objetos pequenos, né? Esse é o primeiro problema. Então, isso se resolve, por exemplo, se você assume que só os objetos grandes vão se fragmentar, producen fragmentos, e os objetos pequenos não, né? Então,
se você faz isso, né, as coisas aí melhoram um pouco. Vocês veem que quando agora a gente considera que somente objetos grandes, né, se fragmentam, né? Eu não falei ainda o que significa grande aqui, mas isso não importa por enquanto, tá? Mas a gente vê que as coisas melhoram. Agora já para os objetos grandes a gente obtém um melhor ajuste, apesar de que a gente ainda continua gerando um número grande de fragmentos, um excesso de fragmentos nessa região, né? Mas para os objetos pequenos a gente ainda tem um excesso, né, de fragmentos gerados que excedem muito a observação que a gente esperaria. E isso se reflete bem quando a gente olha para a distribuição, né, no espaço bidimensional. O que a gente está vendo aqui é basicamente esta distribuição, a distribuição dos objetos pequenos. Então, vocês vão ver que esse pico aqui, esse excesso de fragmentos gerados e esse excesso de observações que o modelo agora não está conseguindo reproduzir, aparecem claramente aqui, né? Aqui a gente tem um excesso de observações que o modelo não consegue reproduzir e aqui a gente está tendo um excesso de fragmentos gerados que as observações também não reproduzem. O interessante é que esse excesso de fragmentos gerados está justamente alinhado ao longo da linha de apocentro terrestre, né? Que tem a ver com o fato, se vocês se lembram, quando eu mostrei lá atrás, que a máscara de Bayes para os objetos pequenos é justamente mais sensível en esta região. Por algum motivo, o Catalina Sky Survey, quando detecta objetos pequenos, ele consegue detectar melhor objetos pequenos que estão internos à órbita da Terra do que objetos pequenos que estão externos à órbita da Terra. E é justamente essa sensibilidade de detecção do survey que gera, né, esse excesso de objetos nessa região. Bom, em definitiva, a gente até agora não está conseguindo o que a gente estava se propondo. Obviamente, os exemplos que eu mostrei até agora eram considerando um modelo de soft tidal break. Se a gente considera um modelo de hard tidal break, a situação piora, né? Obviamente, apesar de que a distribuição continua sendo mais ou menos a mesma, mas vocês veem que aqui a escala é muito mais pronunciada, né, em relação a essa daqui. Então, é óbvio, digamos, com hard tidal break vou gerar mais fragmentos, então os excessos vão se manifestar de forma mais evidente. Bom, quais seriam então as possíveis causas do excesso de fragmentos gerados e as possíveis soluções que a gente poderia encontrar? Bom, a primeira é que assumir que o modelo que a gente propôs não serve, né, e precisa ser reformulado. Tá? Essa é, pessoalmente, a que eu acho a menos provável, porque, como vocês viram, né, o modelo parece funcionar. Primeiro, o modelo foi calibrado com simulações de SPH e ele parece reproduzir bem, né, simulações de N corpos. Então, eu não diria que o modelo tem alguma coisa errada. Tá? A questão seria saber se faz sentido usar um modelo mais soft do que a gente utilizou. Né? Se usar um modelo mais soft do que a gente utilizou implicaria praticamente supor que nada se fragmenta. Né? Então, claro, aí sim, se nada se fragmenta, obviamente eu vou conseguir gerar muito pouco fragmento. Mas acho que essa não é a ideia. Então, seria uma possível causa, mas é uma causa que eu, a princípio, descartaria como última possibilidade. Né? A outra possibilidade é que, como eu falei lá no início, a gente está fazendo uma suposição muito forte, que é que os fragmentos que são gerados, né, seguem exatamente a mesma órbita do corpo parental. E isso a gente sabe que não é verdade. Né? A consequência de assumir isso é a seguinte: vamos supor que eu tenho um corpo parental que, se ele não se fragmentasse, ele teria dois encontros com a Terra. Né? O que vai acontecer é que no primeiro encontro, né, vamos supor que ele se fragmenta no primeiro encontro, ele vai gerar uma série de fragmentos, e como eu estou assumindo que todos esses fragmentos seguem a mesma órbita do corpo parental, todos esses fragmentos vão ter necessariamente um encontro próximo com um segundo encontro próximo com a Terra. Né?
Então, todos eles vão se fragmentar e vão gerar mais fragmentos cada vez mais pequenos. E, por sua vez, esses fragmentos cada vez mais pequenos, se o corpo parental tinha um terceiro encontro, todos eles vão ter um terceiro encontro e vão ter possibilidade de se fragmentar. E a gente sabe que, na realidade, isso não é assim, porque os fragmentos, apesar de que eles mais ou menos seguem, né, ou se espera que eles mais ou menos sigam a órbita do corpo parental, eles não vão seguir exatamente a órbita do corpo parental, eles, com o tempo, vão tender a se dispersar y no necesariamente todos los fragmentos gerados en un primer encuentro van a acabar tendo o van a acabar sofrendo o se fragmentando durante un segundo encuentro. Entonces, una forma de tal vez evitar eso, que es una cosa que a gente precisa testar, sería, por ejemplo, colocar no código alguna forma de aleatoriamente excluir encuentros, excluir encuentros subsecuentes que envolvan fragmentos. Então, por exemplo, um corpo se fragmentou inicialmente em 10 fragmentos, né? No segundo encontro, em lugar desses 10 fragmentos sofrerem encontro e os 10 se fragmentarem, a gente aleatoriamente seleciona, não sei, 3, 4, 5 e os outros assumem que eles não se quedam. Né? E se não, uma forma que é mais simples de implementar, porém não muito rigorosa, seria simplesmente considerar o primeiro encontro do corpo parental. Y a partir de la primera quebra que el cuerpo parental sufre, ignorar todos los encuentros subsecuentes y asumir entonces que todos esos fragmentos gerados no van a se fragmentar más para evitar, digamos, un efecto de cascada. Y a tercera posibilidad, que fue a que yo ya mencioné, que es a que a gente está testando y a que tal vez se muestre como más promisora, es a de asumir que somente los cuerpos grandes son los que van a se fragmentar y los cuerpos pequeños no van a se fragmentar, no van a generar fragmentos. ¿No? El problema de eso ahí es aonde a gente coloca a transición para considerar que es grande y que es pequeño en ese contexto para saber o que va a se fragmentar o no. ¿No? Y a otra posibilidad sería supor que o debris, né, os fragmentos gerados, son más sensibles, né, a ser descartados en función de atingir una distancia perihélica pequeña do que o corpo parental. Né? No sentido de que, digamos, o NeoMod faz un ajuste daquele que estrela de H, né, con ciertos parámetros, né? Tal vez ese ajuste solo sirve para objetos grandes y para objetos pequeños él es diferente y a gente debería asumir que los objetos pequeños se descartan más fácilmente cuando ellos tienen un encuentro próximo con nosotros. Son las posibles soluciones que a gente podría encontrar para intentar gerar menos fragmentos no modelo. Então, bom, a princípio, como conclusão, o que eu posso dizer até agora é que, incluindo um modelo simples de fragmentação por força de maré suave, né, parece ser possível melhorar as predições do NeoMod para os pequenos neos, mas, a princípio, é necessário ainda fazer mais testes. A gente ainda tem bastante trabalho pela frente. O bom disso é que, se em algum momento a gente consegue que as predições do NeoMod sejam satisfatórias, isso poderia ajudar a colocar restrições nos modelos de quebra-tidal e também restrições nos modelos da estrutura interna dos neos. Então, bom, basicamente é isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Muito interessante o tema, o trabalho. Estamos abertos agora para questões. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão. Altair? Oi, Fernando. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tudo bom? A pergunta é se vocês não consideraram colisões entre esses corpos também. Ele acabaria fragmentando mais ainda. Não. E não vamos considerar porque justamente isso acabaria gerando mais fragmentos, que é o que a gente não quer, né? De qualquer forma, eu acho que, assim,
por outros trabalhos, né, em literatura, a probabilidade de colisão entre néons é muito baixa. Né? Não é zero, mas é muito pouco provável você ter colisões catastróficas entre néons. Então, enfim, a gente não pensou e certamente não vai incluir isso. Né? Ok, obrigado. Obrigada, Altair. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando? Um comentário? Alguém? O Davi está falando? Tá. A gente não está ouvindo. A gente não consegue. Vocês estão sem som, Davi. É. Nada ainda. De um tempo. Fernando, enquanto eles tentam entrar, e como na questão das inclinações desses corpos após sofrer esse encontro? Vocês chegaram a dar uma olhada? Ahí que está. Curiosamente, las inclinaciones en general. Curiosamente, las inclinaciones en general se ajustan bien. Las inclinaciones no son un problema. Se ve, se tem as inclinações aqui. Esse é para o modelo sem claridade, né? Então, você tem um fit bastante bom das inclinações, tanto para os objetos pequenos quanto para os grandes. Quando você considera a quebratividade, as inclinações também ficam bastante bem. Então, as inclinações não são um problema. O problema são mesmo a excentricidade e a distribuição em semímetros. Basicamente, o que eu acho que está acontecendo, né, é que você deve ter algum corpo grande na simulação e ele faz uma rota, né, por esse espaço daqui, né, e ele tem um encontro com a Terra logo no início da simulação, então ele espalha um monte de fragmentos por essa região daqui. E como o Catalina Sky Survey depois é muito sensível justamente nessa região daqui, aí ele acaba causando esse excesso muito grande de objetos. Legal. Mas você vê inclusive que o modelo está gerando fragmentos, inclusive bem internos à órbita da Terra. Sim. Ele está gerando fragmentos na região dos átomos, Certo. Então, que isso a gente não deveria ter. Certo. Então, provavelmente o problema é esse: é um corpo ou dois corpos que se passeiam por essa região daqui, os dois se fragmentam e então espalham um monte de fragmentos por aí na região. O Adrian levantou a mão? Pode falar, Adrian. Boa tarde, está me ouvindo? Então, sim. Então, Fernando, é que eu perdi alguns minutos do seminário, tive que sair, mas você assume como hipótese que os fragmentos são produzidos através de quebras, né, de fragmentações devido ao efeito de maré com a Terra, né? Com todos os planetas. Com todos os planetas. Considerando encontros com Terra, com Vênus, com Marte e com Mercúrio. Só que os encontros com a Terra são os que mais afetam, porque são os mais frequentes e a Terra é mais macia. Tá. A gente considera tudo. Não ficou muito claro para mim qual a física do modelo de maré, qual a reologia que você assume. Não tem reologia. É um toy model, tá? Basicamente, o que a gente se baseou, né? Não sei, você chegou a ver essa parte daqui? Que estou mostrando? Não. Essa foi a que eu vi um pouco menos. Tá. Então, o que a gente fez? A gente pegou resultados de simulações de SPH, onde o que o pessoal faz é
considera un asteroide modelado como un fluido hidrodinámico Sim. que tem um encontro com um planeta, né? E aí, digamos, como consequência disso, do próprio processo do SPH, onde devem estar sendo incluídos a algum tipo de equação de estado, provavelmente de Tillotson, né? O objeto se quebra ou não e gera um fragmento, né? E o que esses trabalhos, por exemplo, o trabalho de Saint-Michel de 2023, fazem é medir qual é o tamanho do maior Tá. fragmento remanescente. Tá. Tá? É, Então, a não, gente se baseia nesse modelo para montar, a gente se baseia nessas simulações para montar esse modelo daqui. tá. Não, minha questão era mais, não dá para embutir um modelo de maré realístico no código? Olha, eu não sei, talvez daria, mas a ideia não é essa. A ideia era justamente ter um modelo bem simples, Tá. com poucos parâmetros, tá? Porque aqui você basicamente tem 3 parâmetros para mudar: o Q, o V e depois a inclinação da distribuição de tamanhos. Então a gente queria um modelo bem simples, com um número pequeno de parâmetros, com o qual a gente pudesse ficar brincando, mudando os parâmetros, né? E vendo facilmente liquidar. Tá. Se o modelo funciona bem em algum momento, talvez valeria a pena pensar em introduzir um modelo de quebra por maré mais realístico. Mas nessa etapa, a ideia não era essa. Né? Tá. Obrigado. Obrigada, Adrian. Mais alguém gostaria de falar? Davi, conseguiu recuperar o som? Não. Acho que não. Tá pedindo mais um minuto? O Rogério entrou. Não sei se eles estão juntos. Ah, o Rogério tá entrando, isso. Acho que agora vai. Pronto, Rogério, te ouvimos. Tá. Ok. Pronto, agora foi. Ah, desculpa, desativei o som do Rogério por causa da microfonia. Liga de novo, por favor. Tá, agora vai dar, né? Agora? Tudo bem. Tá, Fernando. Sei porque meu computador decidiu não usar microfone, eu ligo, mas não tem. E, Fernando, quis pedir, assim, você pode voltar o slide que mostra a comparação do modelo com quebra-tidal soft com observações. Qual? Esse? Aquele que parece o melhor. Eu acho que esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Tá, então esse modelo soft, pelo que eu entendi, tá? E que inclinação dos fragmentos você usa da distribuição dos tamanhos? 0,5. Aquela mais menos íngreme? Eu estou usando esse tipo de distribuição aqui. Então, nesse sentido, é o modelo de maré mínimo. Mínimo que dá a imaginar. E ainda produz muitos fragmentos. Bem, para objetos grandes não parece grande coisa. Lá não muda tanto, né? Lá é ok, mas para os objetos pequenos, realmente... E melhora um pouquinho comparando com o Neomod original ou é bem parecido? O que você pode dizer? Você vê algum efeito de marés que traz um modelo um pouco mais próximo das observações? Ou poderia trazer ele um pouco mais na direção das observações? Ou é difícil dizer? Você diria que o modelo original é melhor? Eu acho, né, assim, nesse estágio atual, até não fazer pelo menos mais testes e tentar algumas das questões que eu discuto aqui, eu acho que por enquanto o modelo original funciona melhor, né? Porque certamente é melhor você ter, né, esse excesso
de observações não explicado do que ter essa diferença daqui, né? Que é muito grande, é muito maior. Mas realmente me parece que as observações são intermediárias entre o modelo original e o modelo com quebra mínima. Sim. Deveria ter uma solução intermediária lá. Tá, mas eu acho que a gente tem que pesquisar mais e tentar, assim, do jeito que o modelo está hoje, né, não adianta mexer nos parâmetros da quebra, ou seja, não adianta mexer no Q, no V e no alfa, tá? Isso não vai melhorar. Digamos, esse aqui foi quase que o melhor que eu consegui. Uhum. Então, eu acho que, de fato, a gente vai ter que partir, né, para refinar esse ponto, refinar esse ponto daqui, né, que só objetos grandes são que se fragmentam, e dar algum jeito de evitar isso daqui. Porque eu falei para a Rosana, eu tenho quase certeza que por causa disso aqui, basta um objeto grande ficar passeando por todo o espaço, né? E se fragmentar, que isso já gera uma quantidade absurda de fragmentos. Qual seria o menor tamanho de fragmento que você precisaria considerar como monolito para ajustar? Você consegue estimar isso? Bom, o que eu usei para esse ajuste daqui, né, foi considerar que somente os objetos com magnitude até 16 se fragmentam. Ou seja, realmente objetos bem grandes. Porém, se não me equivoco, o limite, né, tipicamente ele é colocado, agora não vou me lembrar, mas o limite tipicamente ele é colocado em a ver aqui, não, o limite tipicamente é colocado em 100 metros, tá? Mas, ou seja, a transição, né, entre o que seriam corpos monolíticos e Rubel Pies, né? Mas magnitude 16 é muito maior do que isso, né? 16 é quase mais de um quilômetro, né? Então, Mais que um quilômetro. para conseguir isso daqui, eu tive que considerar realmente que somente mesmo os objetos muito grandes são que se fragmentam. Uhum. Mas, assim, voltando para trás um pouquinho, eu acho que seu trabalho mostra que a quebra de maré é super importante, poderia ser super importante para NEOs, né? Porque você mostra efeito grande. Então, voltando para trás, eu acho que a importância do seu trabalho é essa, mostrando que os marés podem influenciar a distribuição dos NEOs. Que é resultado super interessante. De fato. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Altair? Pode falar. Bom, sobre não existem, né, os retrógrados dessas distribuições, que eu imagino que eles teriam uma probabilidade menor de quebra, né, por maré, em encontro próximo, e eles tecnicamente poderiam puxar, né, ou compensar um pouco essa distribuição de objetos, né, de objetos muito pequenos. Você está encontrando? Não sei te responder, Altair. A gente não olhou, digamos, se a partir das simulações numéricas, ou seja, por exemplo, se nessa distribuição daqui, né, qual é a fração de órbitas diretas e órbitas retrógradas, uma coisa que a gente poderia verificar, né? Mas nesse momento não saberia te responder. Ok, obrigado.
Fernando, eu não estou acostumado, não trabalhei ainda com SPH. A questão da rotação desses corpos não é levada em conta também, não. No, la rotación de los cuerpos no es elevada en consideración. Ese es un punto que alguien ya mencionó, me mencionó. Y a rotação, digamos, você certamente pode gerar fragmentos por força de maré, mas você também poderia gerar fragmentos por fissão rotacional. Né? E tem um argumento forte em relação a isso, né? E é que a grande maioria dos neos são rotadores rápidos. Só que aí, bom, isso seria uma coisa para ser pensada ou estudada talvez mais para frente, mas aqui a rotação não está sendo levada em consideração e, enfim, a gente não pode descartar que a quebra por fissão rotacional não desempenhe também um papel importante para criar mais fragmentos. Eu pensei em criar, mas também ela diminuiu o efeito da própria maré. Bom, o ponto disso, tanto nessa pergunta que você está fazendo, como na pergunta que o Altair fez antes, é uma coisa que o modelo não consegue reproduzir. Porque o modelo, vocês viram que é bem simples. Né? Sim. Então, o modelo como está hoje, por exemplo, Altair, ele é independente da órbita ser direta ou retrógrada. Né? Basta o corpo ter, né, um certo periélio e uma certa velocidade, né, para o modelo já considerar se ele vai se quebrar ou não. Para considerar órbitas diretas ou retrógradas, teria que introduzir, né, alguma modificação no modelo. E para considerar a rotação, a gente teria que introduzir também uma modificação no modelo. No sentido, por exemplo, de que imagino que a ideia é que objetos podem tender a se quebrar mais facilmente do que objetos com rotação retrógrada, né? Ou algo assim. Assumindo que o encontro ocorre em órbitas diretas, né? Em órbitas próximas. Seria um parâmetro a levar em consideração, né? Mas, insisto, por enquanto a gente está tendo problemas com um modelo muito simples, então o que a gente menos quer fazer nesse momento é complicar o modelo. Complicar o modelo, né? A minha ideia, eu não lembro se eu vi algum trabalho da rotação diminuir esse efeito da quebra. Entendeu? Sim, a rotação afeta. Inclusive, tem simulações de SPH, não lembro se nesse artigo do Zhang e Michel, mas tem outros artigos que fazem simulações de SPH, de fragmentação por força de maré, onde eles colocam rotação no corpo, e de fato há uma diferença entre o corpo estar rodando em um sentido ou em outro. Certo. Legal. Obrigada, Fernando. Temos mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então vamos agradecer mais uma vez o Fernando. Muito obrigado, Fernando. Excelente apresentação. Um prazer te receber aqui no nosso seminário. E nos vemos na SAB, né? Ok, muito obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. E sim, nos vemos na SAB. Obrigada.